O que é entropia? Para começarmos, devo pedir que tomem cuidado com definições que encontrarem na internet ou em livros do ensino médio. Entropia não é algo que pode ser explicado com uma simples frase. Entropia é bem mais amplo que isso e pode ser melhor entendida com algumas equações diferenciais, uma coisa que eu não vou nem escrever aqui por ser um assunto muito avançado. Entropia está relacionada à busca do equilíbrio químico. Quando uma reação química não é reversível, como a queima do papel, dizemos que é por causa da entropia. Podemos entender que a entropia como uma busca máxima de estabilidade e expansão do universo. Há uma teoria de que no dia que o universo atingir sua máxima entropia, todo o universo estará em um verdadeiro estado de equilíbrio químico. E nesse momento, nenhuma estrela estará emitindo radiação, nenhum átomo estará se mexendo, pois estarão todos no seu momento zero. Quando eu falo de momento zero, estou me referindo a 0 Kelvin, que é a mesma coisa que menos 273,15 graus Celsius. Um exemplo que eu gosto muito é quando um copo de vidro se quebra. Ele não pode voltar ao estado de antes de se quebrar, pois ele atingiu um estado de maior entropia e seria impossível retornar. Por favor, cuidado com isso, pois não vai demorar muito para eu falar que existem reações reversíveis e que não tem nada a ver com estar livre de entropia. Nada está livre de entropia. Um exemplo que eu gosto, que vai explicar bastante a entropia, é o seguinte. Imagine uma sala fechada que não tem fluxo de ar. Então alguém aqui nesse cantinho soltou algum determinado gás. A entropia vai dizer o seguinte: esse gás vai se espalhar por toda a sala de forma aleatória. Ou seja, ele vai para cá, para cá, para cá, para cá e para cá, até chegar um momento de equilíbrio em que esse gás estará espalhado por toda a sala. Ele vai desaparecer? Não vai desaparecer. Mas talvez ele fique tão diluído no ar da sala que você nem mais perceba a presença dele. O movimento desse gás é explicado pela entropia. Ele se comporta dessa forma por causa da entropia. E porque, é claro, é muito solúvel no ar em si, né? Pode ser que ele fique um pouco mais abaixo, um pouco mais acima, dependendo da densidade do gás. Mesmo assim, ele estará espalhado por toda a área da sala. Como eu falei para vocês, existem cálculos que melhor explicam a entropia e que são muito avançados para o nível de vocês. Não estou dizendo que vocês não são capazes, só que precisam desenvolver matemática do ensino médio, cálculo 1, cálculo 2, equações diferenciais, física básica, e então sim podemos falar de entropia na nossa forma mais fácil de entender. Os cálculos eles servem para dar certeza do que estamos falando. Os cálculos servem para que o que seja verdade aqui no Brasil seja verdade também lá na China. Serve para sabermos exatamente quanto tempo e quantos carros um viaduto aguenta. É por isso que ciências exatas precisam de matemática, para termos certeza, para ser exato, respondendo à pergunta de um de vocês. Existem sim técnicas para restaurar documentos e principalmente ler documentos que foram queimados? Ok, mas nunca entenda isso como uma forma de reverter a reação de combustão do papel. Porque essa reação de papel mais oxigênio dando água e gás carbônico é uma reação irreversível. Irreversível, ela só tem esse sentido da reação. Não tem como acontecer ao contrário. Pelo menos não por esse mecanismo. É claro que o CO2 vai virar alimento para as plantas, a planta vai crescer e vai poder fazer outro papel. Mas não pegar água e CO2 e transformar em papel. Isso não é possível. Esse triângulozinho que eu coloquei aqui significa só que é uma reação que libera muito calor, ok? Mas, como eu disse, reações químicas acontecem o tempo todo. Quem ainda não teve a oportunidade de ouvir o áudio que eu fiz sobre a influência do Sol nas nossas vidas, sugiro que faça isso, eu vou deixar o link na descrição.
sobre as reações químicas que fornecem energia para nosso corpo não são únicas. Existem várias reações diferentes. Existe um complexo biológico que envolve uma série de reações químicas que ele é conhecido como ciclo de Krebs, que produz energia para as células. Essa não é a única forma de produção de energia para as células, como eu acabei de falar. Mesmo que seja um mecanismo biológico, o que acontece em várias etapas são reações químicas, da mesma forma da fotossíntese que eu falei no áudio que está na descrição. Vou agora fazer uma série de detalhamentos sobre a reação do álcool com o oxigênio. Primeira coisa que vamos fazer é escrever a reação de álcool e oxigênio. Bom, assim o álcool ele fica meio esquisitinho. A gente não tem certeza de que isso que eu estou falando aí é álcool. Então vamos falar um pouquinho mais de química orgânica. Vamos escrever o álcool como ele de fato é. O carbono é tetravalente, significa que ele sempre tem que fazer 4 ligações. Já deu quantos hidrogênios? 5, não é? Falta um hidrogênio. E quando a gente fala de álcool, é uma função orgânica, ou seja, não existe só esse álcool aqui. Na verdade, isso aqui é um em vários. Existem várias outras coisas que chamamos de álcool em química orgânica. É claro que quando a gente fala álcool no dia a dia, a gente só está falando desse álcool aqui, que se chama álcool etílico, né? Mas esse não é o único álcool que existe, longe de ser o único. Quando a gente fala, por exemplo, limpe seu celular com álcool isopropílico, estamos falando de álcool etílico? Um álcool etílico especial? Não estamos falando de álcool etílico, estamos falando de outra coisa. Então, vamos pegar o álcool etílico e reagir com oxigênio. O2, não é? Nós sabemos que essa reação de combustão, ela vai gerar gás carbônico, como eu falei. O carbono tem que ser, ele é tetravalente, ele tem que fazer 4 ligações. 4 ligações, certo? 2 aqui, 2 aqui. CO2 e água, certo? E é claro, essa reação precisa ser balanceada. Utilizando os métodos quaisquer que vocês utilizem aí para poder fazer o balanceamento da reação, eu fiz aquele vídeo sobre o método algébrico, que eu gosto bastante de usar, vocês vão chegar a esse balanceamento. Aqui é 1, certo? Não precisa aparecer. Aqui são 3 oxigênios. Aqui são 2 CO2. Aqui são 3 águas. E a pedido de vocês, vamos revisar um pouco de estequiometria. Eu tô achando esse negócio aqui muito perto aqui. Ó, isso aqui é uma coisa, é a fórmula molecular dessa daqui de baixo, tá bom? Tô achando ele meio perto, vai que confunde uma coisa com a outra. Vamos falar então um pouquinho de estequiometria. Esse aqui então é o nosso etanol. E já que eu tô falando um pouquinho de química orgânica, eu vou só para falar para vocês que isso daqui, et, do etanol, significa que são 2 carbonos. Isso daqui significa que entre os carbonos só tem ligação simples. Isso significa que isso daqui é um álcool, ou seja, tem um OH aqui. Enfim, não pensem muito sobre isso agora. Vamos pensar mais sobre estequiometria. O que nós temos nessa reação? Nós temos que 1 mol de etanol reage com 3 mol de oxigênio. Essa é a estequiometria da reação, certo? E o que vai dar quando 1 mol de metanol reage com 3 mols de oxigênio? Vai dar 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água. Então, se eu perguntasse para vocês, se eu tiver 3 mols de etanol, quantos mols eu vou ter de gás carbônico?
Opa, desculpa, não é 2. Quantos mols eu vou ter de gás carbônico? E a gente faz a relação matemática. Bom, como eu falei, gente, eu não sei onde é que eu tô tirando esses números aleatórios, enfim. Como eu falei, 1 mol aqui é proporcional a 2 mols aqui de CO2. Então, 1 mol de etanol é proporcional a 2 mols de CO2. E se eu quiser saber quantos mols de CO2 vai produzir se eu usar 3 mols de etanol, eu simplesmente faço uma regra de 3, porque eu tenho 3 valores e uma incógnita. Regra de 3. Certo? Então, se eu tenho 3 mols de etanol, quando eu reagir com uma quantidade de 9 mols de oxigênio, eu vou ter um resultado de 6 mols de C2H6O2. Desculpa. Nossa, eu tô meio doido, né? De 6 mols de CO2. A gente tava falando de CO2 e eu boto etanol aqui. CO2, CO2. É isso que a gente fala de estequiometria. É dessa relação perfeitinha aqui da estequiometria, de uma coisa reage com a outra, ó, os valores quantificados. Não adianta a gente pegar assim, eu vou pegar 1 mol de etanol e vou reagir só com 2 mols de oxigênio. O que vai acontecer? Não vai reagir todo o etanol, vai sobrar um pouco de etanol. Porque essa regra aqui, ela tem que ser obedecida à risca. Não tem como fugir dela, certo? Até se você fizer isso em uma receita, quando você modifica um dos ingredientes, você vai ter um produto final diferente. Vamos voltar naquela relação que eu acabei de falar? 1 mol de etanol para 2 mols de CO2. Vamos falar isso em uma quantidade diferente. Vamos falar isso em massa, em vez de falar em mol. Como é que eu vou fazer isso em massa? O que eu preciso para poder saber qual é a massa de C2H6O e qual é a massa de CO2? Vocês lembram que ferramenta a gente vai usar? A gente vai usar a tabela periódica. Peguei aqui a tabela periódica para mostrar para vocês como que a gente vai descobrir qual é a massa de 1 mol de etanol e 2 mols de CO2. Bom, vamos lá. Eu preciso saber quanto é C, carbono. Eu preciso saber quanto é hidrogênio. Eu preciso saber quanto é oxigênio. Eu vou usar os valores que eu tenho nessa tabela aqui. Não vou arredondar nem nada. Hidrogênio já está aqui, não é? Imagino que vocês não possam ver, mas deixa eu aproximar. Ó, estão vendo lá? Lá em cima tem um valor, o valor 1. Esse é o número atômico do hidrogênio, não tem a ver com a massa dele. Talvez um pouquinho. Lá embaixo a gente tem 1,01. Essa é a massa atômica do hidrogênio. 1,01 gramas por mol. Eu vou consultar novamente aqui o carbono. O carbono ali é 12. 12,0 mesmo. Gramas por mol. Tem também o oxigênio, ali é 16. 16,0 gramas por mol. Bom, para calcular aqui também, eu preciso de carbono, eu já tenho aqui, já tenho oxigênio, então eu já tenho todos. E aí eu vou fazer a continha. Primeiro desse. 2 vezes 12, mais 6 vezes 1,01, mais 16. Entenderam? Tenho 2 carbonos, então por isso vezes 12. Eu tenho 6 hidrogênios, por isso 6 vezes 1,01, mais 16, porque eu só tenho um oxigênio. E no caso desse, como é que eu vou fazer essa conta? 12, porque eu só tenho um carbono.
Eu tenho 2 oxigênios, então 2 vezes 16. Bom, vamos lá, houve um acidente com outro papel. Bom, depois de fazer as contas, então, você tem aqui 46,06 gramas por mol. Esse valor aqui que ficou um pouco difícil de ler. 46,06 gramas em 1 mol de etanol, certo? E 44 gramas em 1 mol de CO2. Só que aqui a gente tem 2 mols. Beleza. 44 tem 1 mol. Então, 2 mol tem 88 gramas. Em 2 mol. Portanto, qual é a proporção matemática aqui que a gente enxerga aqui? Que 88 gramas é proporcional a 46,06 gramas nessa reação. De que, é claro, é sempre importante falar o que, de CO2 e de etanol. E se eu fizer uma relação matemática perguntando para você assim: 46,06 gramas de etanol é proporcional a quantos gramas de água? Bom, se uma molécula de água tem 18, 3 vezes 18, então, 54 gramas de água. E eu digo para vocês, houve uma reação e eu consegui captar toda a água que saiu dessa reação. Como é que eu fiz isso? Eu fiz uma reação em uma redoma de vidro, não é? Porque a água que sai do fogo provavelmente está como? Em forma de vapor, porque é muito quente, certo? Mas eu fiz lá a redoma de vidro e captei 100 gramas de água. Se eu captei 100 gramas de água, eu não tinha só 46,06 gramas de álcool, eu tinha mais álcool. Quanto eu tinha de álcool? Novamente, eu posso fazer uma regrinha de 3 aí. E aí eu vou chegar ao valor de 85,30 gramas de etanol. Opa! Tô bem viajado hoje, né? Se eu captei 100 gramas de água, então tinha 85,30 gramas de etanol. É claro que eu falando de uma combustão completa em que não sobrou nada de etanol, certo? Ainda seguindo o raciocínio lá da última coisa que eu falei sobre captar a água numa redoma de vidro, imagine então que essa redoma de vidro não sofreu nenhuma pressão. O que eu quero saber é qual é o volume para ter captado pelo menos 3 mols de água. Claro que 100 gramas tem muito mais que 3 mols. Mas vamos dizer que eu estou falando só de 3 mols de água. Como é que eu vou saber o volume desse gás? Isso é muito importante, porque se for um volume inferior, a formação de um gás assim, ela vai provocar uma pressão no sistema. E se a redoma de vidro não for forte o suficiente para aguentar essa pressão, ela vai rachar ou até mesmo estourar. Então, em química, nós temos uma coisa chamada volume real dos gases. O volume real dos gases é uma continha que exige bastante matemática, cálculo, da mesma forma que eu falei da entropia. Mas, para ajudar a gente a entender, existe uma coisa chamada volume. Existe uma coisa chamada volume do gás ideal na CNTP, que são condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão.
Ele fala que idealmente, ou seja, isso não existe. Como eu falei, existem volumes de gases reais. Idealmente, qualquer gás, qualquer 1 mol de gás, vai ocupar 22,4 litros. Então, a redoma de vidro, para captar 3 mols de água, ela precisa ter 3 vezes esse volume, certo? Ela vai ter, então, 67,2 litros de volume para captar toda a quantidade de moléculas gasosas de água sem que haja uma pressão no sistema. O que que é a pressão? A pressão é, você tem uma quantidade de gás. Você tem aqui uma quantidade de gás. É lógico que a panela de pressão não tem essa quantidade aqui e a gente ferve muito mais do que 3 mols de água dentro da panela de pressão. Esses gases, eu vou fazer um pouco maior para poder explicar. Esses gases aqui começam a empurrar a panela de pressão. Eles empurram toda a superfície da panela. Porque eles precisam de muito mais volume. Só que quando eles fazem isso na panela de pressão, e isso não acontece porque a panela de pressão é muito resistente, ela não vai simplesmente explodir para o gás sair. É claro que ela deixa um vaquinho, né, para ir saindo aos pouquinhos, mas o que está lá dentro já faz com que a pressão aqui dentro seja muito alta, muito mais alta do que no ambiente externo. Isso faz com que a água aqui ela ferva a uma temperatura de ebulição maior do que ela ferveria se não estivesse na pressão. É por isso que acaba cozinhando os alimentos mais rápido, porque eles vão estar numa água que vai estar fervendo a uma temperatura maior do que 100 graus, o que nunca aconteceria numa panela aberta. Para que não houvesse, então, essa pressão acontecendo, o volume disponível deveria ser muito grande, certo? Porque só de falar em 3 mols, que são 3 vezes 18 gramas de água, que como a densidade da água é 1 grama por ml, a gente fala, então, que são 3 vezes 18 ml. E na panela de pressão a gente não coloca só esse tantinho de água, né? Coloca muito mais. Ou seja, você fecha aqui e você provoca com que essa pressão seja forte o suficiente para romper alguma coisa aqui da panela para sair. Pode ser que rompa aqui ou pode ser que rompa nas partes mais fáceis pela tampa, certo? Mais um fator que nós podemos explorar nessa reação. Segundo o site da USP, o calor de combustão é de ΔH igual a menos 1.368 kJ por mol. Isso para 1 mol, certo? E eu pergunto para vocês, quanto 1 litro de etanol, quanto 1 litro de etanol é capaz de liberar em energia? Essa pergunta ela parece simples, mas ela é bem complexa. Vamos responder? Vamos supor, então, que 0,79 gramas por ml é a densidade do álcool. Dessa forma, queremos saber quantas gramas existe em 1 litro de álcool. Chegamos então à resposta de 790 gramas. Agora nós queremos saber quantas gramas, 790 gramas, representam em mols. Porque a gente sabe que 46,06 gramas representam 1 mol. Então, 790 gramas são quantos mol? Cheguei ao resultado, então, que 790 gramas de álcool
tem 17,15 mols. Bom, sendo assim, vamos falar então dessa energia aqui. Se um mol libera 13, nada, né? 1.368 kJ de energia, 17,5 vai liberar essa mesma quantidade de energia vezes 17,5, não é? R$ 23.463,31 kJ de energia é a quantidade de energia quando você queima 1 litro de etanol. Ok? Para fazer uma comparação, eu procurei no Google quanto mais ou menos uma usina lá, eu achei a usina de Itaipu, que ela produz 79 milhões de megawatts por hora. E eu descobri que isso é semelhante, 79 milhões, tá? E eu descobri que isso é semelhante a 2,8 vezes 10 elevado a 14 kilojoules. Eu só fiz essa comparação só para vocês darem uma olhada que apesar disso daqui ser um número grande, ele nem chega perto desse aqui que é muito maior, ok? Mas só para o meu salário ser assim, já estou satisfeito. Espero que vocês aprovem leis no futuro que façam meu salário chegar a esse valor. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários do vídeo. E na próxima semana falaremos de equilíbrio químico conforme as perguntas que vocês responderam no questionário, ok? Até lá!